tanto sobre a remoção por motivo de saúde do servidor, bem como quando é solicitado por motivo de saúde de algum familiar ou dependente. A gente buscou fazer sobre o formato de perguntas e respostas para ficar mais didático. Eu vou solicitar que as perguntas sejam feitas no final, tá? No final, a gente abre, pode ser pelo chat, pode ser pelo áudio, quem preferir, mas aí a gente vai abrindo a fila, se for para falar, levanta a mão, para ficar mais coordenado. Então, a primeira pergunta é o que é remoção? Pelo artigo 36 da Lei 8.112 de 1990, remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. Por que é importante falar isso? Vez ou outra, muitos servidores confundem, tanto nos institutos federais quanto nas universidades federais, querendo ser mudado, né, de um estado para o outro. E nesse caso não seria remoção, seria redistribuição, que aí não é uma competência do CIAS. Para caso de redistribuição, ele teria que solicitar uma permuta, né, com um colega de um quadro, de um instituto ou de universidade para outra, e tem alguns casos que eles até judicializam, mas não passaria pelo CIAS. Agora, é importante frisar, por exemplo, aqui no CIAS a gente atende diversos órgãos federais. Dentre eles, atendemos a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, e já nessas instituições é diferente. Como é o mesmo quadro no Brasil, então eles fazem remoção de um estado para outro. E aí passa por nós, somos nós que somos responsáveis por essa análise técnica. Mas no âmbito dos institutos, né, dando, por exemplo, o IFAO, remoção seria só no âmbito de Alagoas. Quando o servidor pensa em mudar de estado, seria redistribuição, que não é conosco. É importante frisar, porque vez ou outra a gente recebe documentos falando isso, certo? E aí, quais são as modalidades de remoção? Existem 3 modalidades de remoção. A de ofício, que é no interesse da administração, a pedido, também a critério da administração, e a pedido para outra localidade, que é importante frisar que é independentemente do interesse da administração, que é o que a gente vai falar hoje. E dentro desse 3, né, que é a pedido, independente do interesse da administração, a gente tem 3 modalidades, que seria para acompanhar cônjuge ou companheiro, em virtude de processo seletivo, e o que nos compete, que é o item B, por motivo de saúde do servidor, seu cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas expensas e conste no seu assentamento funcional. E isso deve ser condicionado à comprovação por junta médica oficial. E aí viria a próxima pergunta, que também é um motivo de muito interesse, curiosidade e confusão dos servidores e dos gestores. Quem é considerado familiar do servidor para fins de remoção? Segundo o artigo 241 da Lei 8.112, consideram-se da família do servidor, além do cônjuge e filhos, quaisquer pessoas que vivam às suas expensas e constem no seu assentamento funcional individual, no seu assentamento funcional. Em outras palavras, tem que ser uma pessoa que deduza imposto de renda, que seja seu dependente na dedução de imposto de renda. Isso também é importante, porque vez ou outra tem servidor que dá entrada no processo de remoção, que no seu assentamento funcional, aquele familiar, ele está cadastrado apenas para acompanhamento de familiar. Acompanhamento de familiar é quando esse seu parente, né, que é possível você fazer acompanhamento, você se afasta porque ele está doente para poder cuidar do mesmo, né? Mas lá quando a gente vai fazer a perícia, a gente tem 2 formas de cadastro. Um é acompanhamento de familiar e outra é dependente. Para esse tipo de perícia de remoção, o parente, né, o seu familiar tem que ser dependente, tem que viver às suas expensas. Então, isso é um item.
E quando o servidor dá a entrada, a DGP também tem que checar isso, porque às vezes o servidor pode até, aquele familiar pode até ser dependente, mas não está cadastrado, né? Então, já aconteceu. Então, ele vai comprovar, vai mostrar o imposto de renda, vai fazer o pedido pelo SOGOV e vai ser atualizada aquela situação da DGP. Mas outras vezes ocorre, tanto do IFAL quanto de outros órgãos, de não ser. E aí, aquele processo não vai nem dar andamento para nós, porque só vai passar para a gente se estiver tudo ok. Senão, a gente não tem como agendar e não tem aquele direito e não vai ser realizada a perícia. Importante também nesse parágrafo único do artigo 241, ele informa que equipara-se ao cônjuge, a companheira ou companheiro que comprove união estável como entidade familiar. Então, isso é uma grande dúvida que eu acho que aqui a gente vai poder já deixar os servidores, bem como os gestores, informados. E aí, o servidor que tiver interesse, como é o procedimento? Como é que ele vai fazer para solicitar a remoção por motivo de saúde? Existe esse fluxograma, que está nesse link, né? No próprio site do IFAL. E aí, a gente colocou o passo a passo. Quando o servidor clica nesse link, né? Que é ifal.edu.br, IFAL, gestão de pessoas, guia de procedimentos, remoção por motivo de saúde, a gente vai ter essa próxima tela, né? Vai lá em Pró-Reitorias e Diretorias Sistêmicas, clica em Gestão de Pessoas, em Gestão de Pessoas vai clicar em Guia de Procedimentos e, posteriormente, em Remoção por motivo de saúde. E lá vai estar descrito todo o fluxograma, passo a passo, de como aquele servidor vai dar entrada. Então, ele vai preencher um formulário específico para remoção, vai abrir o processo eletrônico e vai encaminhar esse processo para a Diretoria de Gestão de Pessoas, para a DGP. A DGP vai encaminhar um memorando eletrônico à unidade de lotação do servidor, dando ciência quanto a essa solicitação ao gestor, sendo ao diretor-geral, nos casos dos campos, e pró-reitoria ou diretoria sistêmica, em se tratando de reitoria. E após, emitirá um despacho aos CIAs, que é a unidade responsável pela análise técnica do caso e emissão de laudo. Esse fluxograma, ele foi aperfeiçoado pela DGP. Eu lembro que a Adriana falou que muitas vezes o servidor abriu o processo, da DGP já vinha para os CIAs, ele era removido e o campo só sabia quando ele já era removido. Então, foi feita essa alteração para que tanto a reitoria, né, a chefia, quanto o campus ficasse ciente, o campo, que já estava acontecendo esse processo, nessa solicitação do servidor. E após essa ciência, né, de todos, dos campos também, vai ser enviado para os CIAs, e os CIAs vai convocar aquele servidor, ou familiar, se for o caso, e... Não, desculpa. Aí, se o laudo for favorável, a DGP vai analisar... Não, tá, desculpa. Então, assim, é porque aqui tá mais resumido, eu vou detalhar depois cada um. Então, vai passar pela avaliação dos CIAs, e se o laudo dos CIAs for favorável, a DGP vai analisar com as áreas envolvidas qual a indicação de unidade de lotação do servidor, que atenda aqueles requisitos estabelecidos no parecer emitido pelos CIAs. E também que corresponde à demanda institucional. Então, como eu disse, eu vou detalhar mais à frente, mas é importante aqui o servidor saber, bem como os campos, que não é o servidor que escolhe para onde ele vai, nem é os CIAs. Em nenhum momento a gente vai definir o servidor deve ir para qual campus. A gente vai dar as características que o local deva ter para atender aquela demanda de saúde do mesmo ou do familiar, tá? Isso também é um motivo de curiosidade e confusão dos servidores. E após essa conclusão de análise e definição do local de lotação, a DGP vai emitir uma portaria para assinatura do reitor. E se o laudo for desfavorável, se houver a negativa, tecnicamente dos CIAs, esse processo vai ser enviado ao servidor para a ciência do mesmo. Após a assinatura, esses autos vão retornar à DGP, que vai enviar um memorando eletrônico à unidade de origem do servidor e também à unidade de destino, informando acerca da remoção. E a coordenação de cadastro e lotação de pessoal fará os registros no sistema e encaminhará para a coordenação de gestão de pessoas, no caso do campus,
e DGP em se tratando de movimentação para a reitoria. E a unidade de destino de pessoas arquivará o processo. Essa parte, gente, é técnica relacionada à gestão de pessoas. Mas eu achei importante colocar aqui na apresentação, né, apesar de ser o CIAS que está apresentando, para vocês terem conhecimento, porque muitas vezes ligam para cá, passam um e-mail perguntando qual é o fluxo, para onde abre o processo, como é que vai ser. Então, vocês já ficam sabendo que tem esse link no próprio site do CIAS que descreve esse fluxo todo. E aí a nossa parte, né? Qual vai ser o papel do CIAS na remoção por motivo de saúde? Seja do próprio servidor ou do seu familiar ou dependente que viva às suas expensas. Ao receber o processo, o CIAS vai convocar o servidor ou familiar para a inspeção pericial, que vai ser sempre por junta médica, tá? Sempre vai ser uma junta médica, né? Ou seja, mais de um médico. Normalmente, remoção sempre eram 3 médicos, mas a partir de fevereiro desse ano foi liberado para poder ser feita até por 2 médicos. Mas é uma modalidade de perícia que a gente sempre preferencialmente vai optar por 3. A não ser que tenha alguma possibilidade, mas é algo bem complexo que a gente vai querer o máximo de médicos possível, 3 médicos. E no momento da perícia, o servidor ou familiar, ele deve trazer toda a documentação que ele puder embasar a perícia. Vai trazer laudos, relatórios médicos, vai trazer exames, vários que ele tiver, vai trazer receitas, vai trazer laudos de equipe multidisciplinar que o acompanhe o seu familiar. E aí, só para vocês entenderem, podem ser relatórios, devem ser assim, relatórios, comprovante também de frequência, psicólogo, educador físico, fisioterapia, terapias, as mais diversas possíveis, tudo a depender do motivo de saúde, tá? E, assim, é importante, tem que ter um relatório. Não, assim, adianta só o servidor chegar, eu acho que eu tenho que ser removido. E vir, ele tem que ter um relatório do médico que acompanhe, dizendo bem detalhadamente qual é a doença, o início da doença, qual é todo o detalhamento. Geralmente eles colocam desde quando acompanha, qual é o tratamento, qual é o prognóstico, que seria assim, para vocês entenderem como é que aquela doença vai se comportar, a dependendo do tratamento que for feito ou não, a importância daquele tratamento. Quando é, por exemplo, acompanhamento de familiar, muitas vezes coloca as terapias que são necessárias, quantas horas, a periodicidade, a importância daquela terapia, que pode mudar o desenvolvimento daquela criança. Então, assim, são relatórios bem detalhados que vêm para a gente, tá certo? É importante ter isso tudo. E, normalmente, o médico assistente vai colocar o porquê que ele indica aquela remoção. Tem que ter um propósito, certo? E lembrando que, assim, tudo que vem, isso em qualquer modalidade de perícia, para vocês terem ideia. Por exemplo, licença para tratamento de saúde. Vem um atestado, o médico indica o atestado. Quero 10 dias, quero 15 dias. Mas o ato pericial, ele vai avaliar, só para vocês entenderem, tratamento de saúde, se realmente aquele servidor tem capacidade laborativa ou não. A doença, tudo bem, mas ele tem capacidade laborativa ou não. E aquele médico perito, ele é soberano. Ele pode acatar aquela licença, ele pode aumentar o período, ele pode diminuir o período, ele pode negar. Então, a avaliação pericial é bem complexa. A gente vai avaliar a história, a gente vai avaliar o exame físico, a gente vai avaliar os exames todos e relatórios que vier. Porque muitas vezes o servidor não entende, mas o meu médico disse isso. Mas o que vale é quando você passa pela perícia, e nesse caso da remoção pela junta médica. E assim, a gente vai fazer justamente essa junta para avaliar se o tratamento da doença ou motivo de saúde que fundamenta o pedido necessita da mudança de lotação do servidor ou não, tá? É outra confusão. Às vezes os servidores acham, está negando a minha doença. Não, não está negando a sua doença. Até porque muito servidor que solicita remoção, ele já está em licença para tratamento de saúde, que o próprio CIAS daqui está homologando, está concordando que ele precisa se afastar para tratamento de saúde. Mas
a remoção, a gente vai avaliar se aquele tratamento pode continuar sendo feito no local de lotação ou se é fundamental que ele mude de local. Eu falo que é um tipo de modalidade de junta bem complexo, porque quando a gente concede, o servidor fica feliz, claro. Mas a gente também, né, é difícil para o gestor entender, porque quando o servidor é removido, ele leva aquela vaga, ele perde aquele técnico ou aquele docente. Mas a gente sabe que é uma modalidade que independe do interesse da administração. Se realmente for fundamental para o tratamento do servidor do familiar, a gente vai conceder. E quando é negado, muitas vezes o servidor não entende, né? Mas é o que eu disse, a gente avalia vários critérios que eu vou poder detalhar mais para frente, né? Além da avaliação pela junta dos médicos, o servidor familiar pode ser avaliado por outros profissionais da equipe SIAS. O que é isso? A junta médica, quando avaliar, ela pode julgar, não é em todos os casos, mas ela pode julgar que seja necessário que ela solicite a avaliação de outros profissionais que compõem a equipe multidisciplinar do SIAS. Pode ser psicólogo, pode ser o serviço social, a equipe de vigilância em saúde, que inclui a médica do trabalho, a engenheira do trabalho, a técnica de segurança do trabalho. Então, a junta pode lançar mão dos pedidos dessa equipe multidisciplinar para subsidiar a sua decisão, porque a decisão final é da junta, é a junta que decide se realmente deve ser removido ou não. Então, essas avaliações complementares, elas são denominadas pareceres técnicos especializados, que vão subsidiar a decisão da junta. E esses profissionais, eles que vão julgar, a depender de cada caso, qual método que eles vão utilizar. Eles podem fazer consultas, vão avaliar, claro, né, o familiar e o seu dependente, podem aplicar testes, podem fazer visitas, podem levantar dados junto à família, à chefia, fazer avaliação do ambiente de trabalho, de processo de trabalho. Eles que vão julgar o que vai necessário, sempre para tentar garantir, né, o direito do servidor, né, junto com a equipe médica. E sempre que a gente for conceder uma remoção, né, sempre, na verdade, que a gente avalia uma remoção, a gente avalia todos esses pontos. Só que esses pontos só vão respondidos para o servidor ou para a gestão quando a gente concede. Se a gente nega, a gente não precisa mandar isso por escrito, mas quando é concedido, isso tudo tem que ser respondido. Que são as razões objetivas para a remoção, se a localidade onde reside o servidor ou seu dependente legal é agravante de seu estado de saúde ou prejudicial à sua recuperação, se na localidade de lotação do servidor não há tratamento adequado, isso tanto a junta avalia, mas principalmente a equipe multidisciplinar, eles procuram avaliar naquele município, naquele estado, se tem essa rede de tratamento, né, tanto médico quanto da equipe multidisciplinar, se a doença é pré-existente à lotação do servidor na localidade e, em caso positivo, se houve evolução do quadro que justifique o pedido, quais os benefícios do ponto de vista de saúde que advirão dessa remoção, tem que ter o benefício, né? Quais as características das localidades recomendadas, é como eu disse, a gente nunca vai dizer, vai para a localidade A, B ou C, a gente não pode dizer. A gente diz as características recomendadas. E a diretoria de gestão de pessoas é que vai decidir isso junto com o interesse para o tratamento do servidor, bem como o interesse também institucional, tá? Contanto que sempre prevaleça a necessidade do tratamento que ensejou essa remoção. Se o tratamento sugerido é de longa duração e se não pode ser realizado na localidade de exercício do servidor, certo? E quem determina a lotação e destino do servidor, mais uma vez, é a gestão de pessoas, o resguardo dos interesses da instituição, que ela pode indicar qualquer localidade de exercício, desde que satisfaça as necessidades de saúde e tratamento do servidor, de pessoa da família ou do seu dependente. Por que eu estou frisando? É um dos itens que eu estou frisando bastante, porque muitas vezes os servidores não sabem disso.
tá? Então, assim, acontece de, por exemplo, quando a gente, no momento da perícia, explica isso, ficam meio assustado. Eita, eu posso ir para qualquer lugar, eu posso ir para um local até mais distante do que eu estou? Pode. Porque, na verdade, o que vai ser avaliado é se naquela nova unidade que você foi removido, você pode ser tratado nela ou não. Já teve até caso de servidor que estava conosco, por exemplo, que estava em licença para tratamento de saúde, e abriu o processo de remoção. E aí, nessa avaliação de licença para tratamento de saúde, ele procurou se informar melhor da remoção. E quando ele soube disso, ele desistiu do processo, porque ele disse, eita, eu posso então ir para um local que me satisfaça a questão do tratamento de saúde, mas, por outro lado, fique pior para mim, né? Pode ficar até mais longe da minha moradia, tudo mais. Outras coisas que eu fiz as anotações aqui, eu estou checando, com relação à equipe multidisciplinar, como também a perícia, vai ser checado tudo, né? Onde aquele servidor mora, onde ele trabalha, porque muitas vezes não é o mesmo local, quantos dias da semana ele trabalha, qual é a modalidade de trabalho, se é PGD, quantos dias é presencial, né? Porque tem muitos que são PGD. Deixa eu ver mais. Certo. Aí, com relação à próxima pergunta, existe remoção temporária? Segundo essa nota informativa de 2018, a número 15.678, a remoção por saúde não tem temporalidade de seu efeito, nem exigência de reavaliações periódicas ou reavaliações para a verificação de cessação dos motivos originários da remoção. Logo, não há previsão de remoção temporária quando decorrente de motivo de saúde. Essa lei, essa nota informativa foi a partir de 2018. Eu estou no CIAS desde 2012. Antes, existia a remoção temporária e a gente fazia reavaliações periódicas, que a gente tem que ver se ia continuar aquele motivo, se estava sendo feito o tratamento adequado, mas desde 2018 não tem. Quando o servidor ele é removido em definitivo, tá? A gente não vai ficar reavaliando, nem pedindo nenhuma comprovação. Pelo menos o CIAS, ele não vai fazer isso. E aqui a gente tem todo o embasamento legal dessa apresentação, que é 8.112, no seu artigo 36 e 241. Essa nota informativa que eu falei, né, que fala que não há mais previsão de reavaliações. O nosso último manual de perícia oficial em saúde do servidor, que foi publicado em 2017, e no site do CIAS, onde tem esse fluxograma, tem também uma portaria normativa, que é específica de remoção, mas todos os tipos de remoção, dentre eles a remoção por motivo de saúde, que foi uma portaria de 15 de março de 2022. Pronto, gente, aqui está o nosso contato. Qualquer dúvida, CIAS, com 2 S no fim, @ifal.edu.br. Eu agradeço a vocês. E aí a gente vai começar respondendo as perguntas do chat, tá certo? E depois a gente abre também para quem quiser se pronunciar. Só um momentinho. Quer passar as perguntas? A primeira pergunta foi do Momento. Miranda, que ele colocou assim: por favor, esclarecer o que significa viva as suas expensas quando eu solicito acompanhamento. Ele misturou. Ah, tá, pronto. Um servidor está em dúvida o que significa viva as suas expensas quando eu solicito acompanhamento. Aí eu vou repetir um pouquinho explicando isso. Foi colocado aqui, viva as suas expensas, significa esclarecer o servidor quando acompanha. São coisas distintas, tá? Quando você vai acompanhar o seu familiar, isso é importante a gente frisar também, porque às vezes vem servidor para acompanhamento de familiar e ele sequer tem esse cadastro ainda. Então... A grande diferença é pai e mãe. Você vai falar, ó, pai e mãe tem que viver suas experiências. Isso. Então, assim, você tem que ir lá no Sogov e tem que solicitar o cadastro para acompanhamento de familiar. O que é esse acompanhamento de familiar? É quando aquela pessoa faz uma cirurgia ou está doente e que você vai precisar acompanhá-la. Lembrando que, para isso, quando passa por perícia, porque tem um limite de dias, até 14, no período de 1 ano, que o registro é só do atestado.
Mas quando passar por perícia, vai passar também por avaliação da assistente social, que ela vai ver se o seu acompanhamento é imprescindível. Ou seja, ela vai fazer toda a avaliação da família para ver se você que tem que acompanhar o servidor. E para isso vai ter que ter o cadastro de acompanhamento de familiar. Se não tiver esse cadastro, que é pai, mãe, filhos, você não vai conseguir fazer a perícia nem a inserção administrativa desse atestado. Muitas vezes a pessoa também tem dúvida, eu posso acompanhar avô, avó, irmão, primo, não tem direito. Então, lá na 8.112 tem especificando quais são os parentes. Já com relação à remoção, que foi o item da nossa aula hoje, para pedir remoção tem que ser filho, filha, pai, mãe ou dependente que viva às suas expensas. Esposa. Desculpa. Esposa. E o familiar que vive às suas expensas. Então, uma solicitação frequente é pai e mãe. Pai, mãe ou outro familiar tem que ser que viva às suas expensas, que aí seria a questão de dependente do imposto de renda, tá? Isso aqui a gente está falando, mas é uma questão até mais burocrática relacionada a DGP e CGPs, que podem também, se tiver alguém aqui da DGP, poder especificar, porque quem faz esse cadastro, quem faz essa avaliação não é o CIAS. Para a gente já vai chegar pronto. Ele vive às expensas, eu vi lá no cadastro que é dependente do imposto de renda. A gente menciona, porque tem muito servidor que não sabe, vai abrir o processo sem fazer jus. Mas se tiver alguém aqui da DGP, pode mencionar, porque como eu estou dizendo, isso é burocrático, tá? Não é o CIAS que faz esse cadastro, nem julga isso. Alguém da DGP quer falar, ou de CGPs, com relação a isso? O mesmo servidor questionou se o familiar pode ter alguma renda. Isso é melhor ser respondido pela gestão de pessoas, tá? Porque é algo burocrático que não compete aos CIAs. A gente só mencionou para vocês poderem saber. E a outra pergunta da gestão de pessoas do campus Maragogi em caso de laudo desfavorável, é possível apresentar recurso? Qual o fluxo para apresentação de recurso? Sim. Qualquer modalidade de perícia, o servidor ele pode contestar aquela decisão. A primeira contestação chama-se de pedido de reconsideração. O servidor, quando ele receber, né, o laudo, ele tem 30 dias, até 30 dias, para solicitar o pedido de reconsideração. E aí ele tem que solicitar isso oficialmente, tá? Tem que abrir o processo no caso de remoção, e até quando é outra modalidade de perícia, que o cadastro é feito pelo SOLGOV, como licença para tratamento de saúde do familiar, no próprio SOLGOV, no atestado, no próprio SOLGOV, ele vai pedir esse pedido oficialmente, fazer esse pedido de reconsideração. Aí vai ser a mesma junta que vai avaliar. E se essa mesma junta, a mesma composição, negar novamente, ele não concordar, ele tem direito ao pedido de recurso, que também tem esse prazo de até 30 dias. E aí, obrigatoriamente, esse pedido de recurso tem que ser uma junta distinta, tem que ser médicos distintos daquela que fez a primeira avaliação e fez a segunda avaliação, que foi de reconsideração. Se a nossa unidade CIAS não tiver médico disponível para poder formar essa segunda junta, que é a junta de recurso, a gente vai pedir a outro órgão o auxílio para poder avaliar esse servidor, certo? Mas ele tem direito, sim, a pedir reconsideração e, posteriormente, recurso. Geralmente, em média, quanto tempo pode levar o processo a ser concluído? Isso varia da nossa demanda, tá? Porque, como eu disse assim, a gente atende não apenas ao IFAL, mas a outros órgãos. Então, assim, se a gente tiver, digamos, a pleno vapor, nenhum médico de licença, nem doente, nem de capacitação, nem férias, nem licença maternidade, porque atualmente a gente está com uma médica de licença maternidade e outra a qualquer momento para entrar em licença paternidade, né?
Então, assim, varia isso, mas normalmente a gente não demora para a primeira marcação. Mas a gente vai fazer a avaliação inicial, mas a gente vai depender, se for solicitado, dos pareceres da equipe multidisciplinar. Que aí, dependendo da demanda delas também, como elas podem fazer visitas, chamar familiares, aí demora mais um pouco. Mas eu posso dizer que não costuma passar de uns 20 dias, 30 no máximo, depende de cada caso. Outra coisa também que acontece é de a gente solicitar, principalmente a equipe multi também, relatórios, e muitas vezes o servidor demora para passar esses relatórios, essas comprovações de frequência. Então, são vários fatores aí que vão estar implicados. Mas a primeira marcação não costuma demorar, não. A gente tem um fluxo bem contínuo, todo dia a gente tem atendimento, então sempre está fazendo essas avaliações. Tem mais alguma pergunta pelo chat? Pelo chat, o Carlos fez de novo a mesma pergunta, que ele acha que não foi compreendido. Agora ele está misturando a frase, ele bota assim, ó, há a possibilidade de solicitar remoção para acompanhar minha mãe, não sendo ela dependente. Ele está botando as duas coisas na mesma frase, mas se o pedido é remoção, tem que ser dependente. Acho que é isso que ele quer saber. Então, Carlos, eu não sei se deu para ouvir, porque a outra médica está aqui falando, a Maria Carolina, mas são modalidades diferentes. Acompanhamento de familiar, você vai continuar na sua mesma lotação e você vai acompanhar aquele seu familiar no período definido. Para informação também que quanto mais melhor, o servidor no período de 1 ano, ele pode se afastar, claro que a junta avaliando junto com a equipe multidisciplinar, né? Por até 60 dias, recebendo remuneração no período de 1 ano, e por mais 90 dias sem remuneração no período de 1 ano, ou seja, totalizando 150 dias. Agora, não precisa ser sua dependente que vive às expensas. Pai, mãe tem direito para acompanhamento familiar. Mas se for remoção, se for mãe, pelo que a lei consta, mas como eu disse, isso é uma questão burocrática, você deve se informar melhor com a sua CGP ou DGP, consta na lei e está no fluxograma do CIAS, que a sua mãe tem que ser dependente que vive às suas expensas, que está até lá no site do CIAS, cadastrada no seu imposto de renda. Mas isso, como eu disse, é algo burocrático. Então, se ainda restar dúvida, faça contato com a sua CGP ou DGP. Para a gente, quando chega, já chega isso tudo definido. Israel está com a mão levantada. Pronto, Israel pode falar. Bom dia, gente. Eu agradeço muito pelas informações, né, pela disponibilidade. O meu caso é um pouco específico, eu preciso até entrar um pouco no mérito. Eu faço tratamento com a médica de Maceió já há cerca de 5 anos, eu acho que mais do que isso. Uma psiquiatra, né? E acho que cerca de 3 anos eu tive um diagnóstico, né, que acho que não cabe revelar aqui. Isso, melhor não. O diagnóstico, né? Uhum. Até me afastei por motivo de saúde em decorrência disso, que se agravou durante a pandemia. E eu moro em Delmiro Gouveia, né? Essa psiquiatra me acompanha já há bastante tempo, ela é de Maceió, e é sempre muito desgastante e dispendioso, né? Ter que viajar sempre para Maceió para fazer esse tratamento. Caberia remoção por motivo de saúde para ficar mais próximo do local de tratamento de Maceió, no caso? Então, Israel, assim, a gente não quer ficar analisando nenhum caso em particular, mas o que eu posso lhe dizer com relação a isso é que, por exemplo, com relação ao tratamento, se o tratamento for em consultas, tanto a junta quanto a equipe disciplinar vai avaliar a periodicidade da consulta. É uma consulta uma vez por mês? Às vezes tem pessoas que se consultam uma vez a cada 2 meses. Então, assim, o fato de você mudar do local vai impactar no seu tratamento? Uma das perguntas que a gente responde é se você pode continuar o tratamento no seu local de lotação. Tá entendendo? Estou falando com relação ao que você disse. Então, vai ser avaliado isso tudo. Não posso lhe dizer sim ou não, só se você realmente tiver interesse, analisando tudo que a gente foi falado, vai ser avaliado pela equipe médica e multidisciplinar, se a junta assim pedir. Mas um dos pontos que é avaliado é a periodicidade de consultas, de tratamento, e se pode ser mantido no local de lotação.
Muito bem, eu entendi. Né? Agradeço pelas informações. Só isso mesmo que eu queria perguntar. Certo. Obrigada também pela participação e pela dúvida. Camila é a próxima, pode falar. Oi, bom dia. Bom dia. Minha dúvida é a seguinte: eu tenho um filho no espectro autista e atualmente eu estou lotada em Batalha, certo? Aí a minha dúvida é se moro em Aracaju, por conta da minha família, do suporte, da questão dos acompanhamentos, enfim. Eu queria saber, no caso, se a redistribuição de Estado, ela segue os mesmos trâmites apresentados aqui. Não, isso eu falei no iniciozinho, não sei se você estava. Redistribuição no âmbito dos institutos federais e universidades federais não passam pelos CIAs, tá? Normalmente, os servidores, eles tentam permuta, algumas vezes entram na justiça, mas não faz parte não vai passar por nós. Não tem a ver com isso que a gente está falando aqui. O que a gente está falando é remoção, que é uma das modalidades dos CIAs, que nos IFES e universidades somos nós que avaliamos. Diferentemente de outras instituições federais, que a gente também julga, como Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal, que é uma entidade só no Brasil inteiro, e a gente faz essa modalidade. Às vezes, servidor vem da região norte para nordeste, passa por nós. Mas no âmbito do IFAL, como a gente está avaliando, até de outros IFES, que a gente também faz perícia em trânsito de vários institutos federais e universidades federais, só remoção. Redistribuição não passa pelos CIAs. Seria outro processo, então, mesmo sendo redistribuição por questão de saúde e acompanhamento Isso. Seria um processo distinto, que aí seria com a Diretoria de Gestão de Pessoas, né? Não é conosco. Aí você poderia tirar essa dúvida com eles. Mas aí, de Alagoas para Sergipe, não ficaria no âmbito dos CIAs. Aí seria bom conversar com a gestão de pessoas do IFAO. Tá bom, obrigada. Nada. Uma nova pergunta no site. Fernanda Carina questionou: em caso de doença mental, apenas o laudo do psiquiatra é válido? Certo. Fernanda Carina perguntou se em caso de doença mental, apenas o laudo psiquiatra é válido. Sim, o psiquiatra vai ser o médico assistente que lhe acompanha, né, da especialidade que lhe acompanha, e aí ele vai emitir esse laudo falando de toda a sua doença, desde quando lhe acompanha. Ele faz um laudo bem completo, quais são os sintomas, o porquê que ele sugere essa remoção, o que ele viria de positivo na remoção. E se faz acompanhamento com o psicólogo, que a maior parte faz, também é interessante pedir um relatório do psicólogo, tá? E aí vai abrir o processo, como a gente falou, tudo direitinho, e vai ser feita a marcação da junta. E se a junta achar necessário, também vai pedir avaliação da equipe multidisciplinar. Mais alguma dúvida, gente? Alguém mais quer falar pelo chat? Também, se quiser falar ao vivo, fica à vontade. Esse momento realmente é um momento bem especial, né, para poder sanar essas dúvidas com a equipe. Fiquem à vontade. Ana Carolina. Pois não, Dalva? É Dalva. Ana Carolina, a Márcia, gestora do DAPP, Sim. Ela fez um esclarecimento aqui no chat sobre a questão da comprovação de dependente que vive às expensas do servidor. Ótimo. Informando que devem ser apresentados, no mínimo, 2 dos seguintes documentos: certidão de nascimento de filho à vida em comum, certidão de casamento religioso, declaração do imposto de renda do servidor, em que conste o beneficiário como dependente, disposições testamentárias, declaração especial feita perante tabelião, prova de mesmo domicílio, prova de encargos domésticos evidentes à existência de sociedade ou comunhão nos atos da vida. Pronto, gente, isso é importantíssimo, porque, assim, é como eu disse, essa questão é burocrática, é da gestão de pessoas, né? Então, assim, chega para a gente já para avaliação técnica médica.
Outra coisa que é importante vocês saberem, que após cada DGP mais perto de você, o responsável pela reunião, no caso os CIAs, nós, a gente faz um documento também com as principais perguntas e respostas. Então, a gente vai fazer esse documentozinho, já vai colocar essa resposta da Márcia e vai passar até para ela, para ver se tem mais algum detalhamento, né? Porque a gente viu aqui que já está até mais amplo, né? Do que a gente sabia, que não é só imposto de renda, mas tem outras situações que, como eu disse, não competem a gente. A gente quis só ajudar, porque a gente sabe que é uma dúvida, né? Frequente. Mas, se restarem ainda dúvidas, é importante vocês conversarem com a CGP, com a DGP, até porque só vai passar para a gente se estiver tudo ok, tá certo? E também, se for o caso, porque às vezes não faz jus, não é dependente, e a pessoa tem o trabalho de pegar relatório, né? Muitas vezes as consultas são particulares, então perde tempo, pega esses relatórios todos e, na verdade, nem pode solicitar remoção. Então, antes de vocês abrirem, é bom vocês saberem realmente, estarem cientes do que precisa e de quem pode ou não pode pedir, tá? E aí, para quando pedir, já vem tudo arrumadinho, tudo embasado. Mais alguma dúvida, gente? Ana Carolina, é Dalva novamente. Vou disponibilizar aqui no chat o e-mail da DGP para quaisquer dúvidas relativas ao fluxo, tá? Ótimo. Tassiana Agra. Certo. Surgiu mais uma dúvida aqui no chat? Deixa eu só dar uma olhada. Tassiana Agra tem uma dúvida em relação a docentes. Em doenças que afetam diretamente o servidor, quanto a características e quantidade de aulas, é possível ir para um campus menor? Características e quantidades. Fala especificamente sobre a disciplina de educação física. Ah, tá. Olha, não dá para discutir sobre isso aqui, sem saber o que seria característica e quantidade de aula. O que a gente sabe é que tem a resolução do docente, porque a gente, né, como a gente lida com servidores, na resolução dos docentes, eles têm um limite de carga horária mínima e máxima. Isso a gente sabe que tem. Característica de aula, não sei especificar, eu sei que educação física tem aula teórica e prática. Aí, assim, fica difícil a gente avaliar o que seria. Na dúvida, se você achar que tem embasamento, que tem um adoecimento, porque, assim, aqui a gente está falando remoção por motivo de doença. Eu não sei se isso que você está falando seria algo administrativo para discutir com a sua chefia imediata. Entendeu? Ana? Oi, ela está referindo aqui que seria, no caso, da disciplina de educação física, fibromialgia. Então, só não tem como a gente avaliar nenhum caso assim, né? Sem saber. Sem fazer avaliação, Então, assim, se você julgar, tem um adoecimento, tem a fibromialgia, né? Se você acha que a sua doença pode estar sendo agravada pela unidade de lotação, porque aqui a gente está falando de lotação, de local de trabalho, né? Aí, se você achar que tem alguma relação, aí você abriria o processo, junto com toda a documentação médica, tal. Mas a gente está falando de unidade de lotação, e você tem que ver se, pelo que você está falando, se não é o processo de trabalho, entendeu? Também se pode ser adoecimento, se você está adoecida, aí já seria licença para tratamento de saúde, eu não sei o que é. Aí qualquer coisa, né? Aí você pediria a depender do que estiver acontecendo. Pronto, ótimo. Ana, com licença, novamente. Tem algumas pessoas perguntando aqui no chat em relação à gravação. Após o término do evento, nós encaminharemos a comunicação social e eles disponibilizam lá dentro da aba Gestão de Pessoas, tem o DGP mais perto de você, e todos os vídeos ficam lá. Pronto, a Márcia até já colocou o link.
Ótimo, pessoal. Agradeço a todos a participação, certo? Foi ótimo poder conversar com vocês, esclarecer. Estamos no CIAS à disposição. Se tiver algo que a gente possa ajudar mais, podem se comunicar por e-mail, tá? A gente tem o e-mail, que é o principal meio de comunicação, tem o telefone também, 21 26 62 68. Normalmente quem faz contato com vocês é a Edgley, que é a nossa gestora, e a Mônica também, que é a nossa assistente administrativa, tá? Tem os fluxos, tem essa gravação, e, enfim, a gente tá... Eu sempre digo assim, que o IFAO é muito privilegiado, porque a gente tem um CIAS bem completo. A gente tem junta médica, que grande parte tem unidades que nem CIAS tem, e tem CIAS que, às vezes, não consegue nem compor junta. A gente recebe muito pedido para auxiliar em juntas. Para vocês terem ideia, esse mês a gente fez até uma junta de servidor de Recife, que desde janeiro, que tentava uma junta em Recife, no estado de Pernambuco inteiro, para tentar resguardar o direito de redução de carga horária para acompanhamento de familiar, e teve todos os pedidos negados. Então, esse órgão lançou... Isso, pedido de agendamento. Esse órgão lançou pedido para várias unidades do Nordeste, e a gente respondeu, e em menos de 15 dias a servidora veio com o filho e com o esposo fazer a junta. Então, assim, a gente tem psiquiatra na equipe, a gente tem médico de trabalho, a gente tem engenheiro de trabalho, a gente tem nutricionista, psicólogo, assistente social, que é até compartilhado, é da assistente social, é da Polícia Federal. A gente tem odontólogo, que muitos CIAs não têm. Então, a gente tem técnico de enfermagem, tem enfermeira do trabalho, eu espero não ter esquecido de ninguém. A gente tem uma equipe bem completa, justamente para poder atender aos interesses do servidor. A gente toda semana está fazendo junta de isenção de imposto de renda, que é uma dificuldade de muitos órgãos, que o servidor tem esse direito e não consegue passar por junta. Então, assim, a gente está aqui à disposição para, no que o servidor tiver direito, a gente poder avaliar, e claro que quando fizer jus, ele vai ter a concessão, ou não, mas ele foi avaliado, né? Como eu disse, tem muitos que nem conseguem ter essa avaliação, tem órgãos que estão até entrando na justiça, porque não tem CIAs, não tem quem avalie. E a gente no IFAO, a gente é bem completo, e o servidor realmente, a gente consegue agendar todo mundo, consegue atender todo mundo. Certo, gente? Paulette é nossa psicóloga aí também, que é psicóloga do CIAS, e compartilhada com o Campo São Miguel. Tá agradecendo também por ter lembrado da equipe, que é extremamente importante. A equipe multidisciplinar é fundamental nas nossas avaliações, nos nossos pareceres. Lembrando que, além dos pareceres, elas também fazem acolhimento, fazem acompanhamento de servidores. Tem muito servidor que a demanda surge no momento da perícia. Tem servidor que tem busca espontânea também, né, que está vendo a necessidade de acompanhamento, e podem vir até o CIAS, que a gente está aqui, essa equipe multidisciplinar, para poder ajudar. Ok? Obrigada a todos e um bom dia. Muito obrigado, doutora. E a equipe, viu? Obrigada, Messias.